Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de fechamento de HTML com base em atividades. O objetivo do vídeo final é exercitar o HTML com a construção e publicação da nossa página pessoal. Entretanto, para isso eu vou te mostrar como usar de uma forma bem simples e intuitiva o editor de códigos VS Code para escrever o seu código HTML, o GitHub para hospedar o seu código e controlar a versão de sua página, e finalmente vamos publicar nossa página pessoal no Netlify. Como o conteúdo desse vídeo final está um pouco longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Na primeira parte nós vamos configurar todo esse ambiente de desenvolvimento na nossa máquina. E na segunda parte nós vamos escrever o código e aí sim publicá-lo. Para começar, nós precisamos instalar o Visual Studio Code, carinhosamente chamado de VS Code. Ele é um editor de códigos desenvolvido pela Microsoft e disponibilizado para diferentes plataformas, Windows, Mac e Linux. O VS Code possui suporte para várias linguagens de programação, principalmente por meio de plugins. Os plugins adicionam novas capacidades ao nosso editor de texto e eles são bem simples de serem instalados usando o VS Code. Além disso, o VS Code oferece um terminal de comandos integrado, controle de versão, e eu diria que por ser um editor de códigos, ele é uma ferramenta bem mais leve do que a maioria das IDEs. Isso significa que, dependendo do tipo de desenvolvimento que você vai fazer, da linguagem ou do porte da aplicação, vale muito mais a pena usar um editor de código simples e leve como ele. Para o desenvolvimento web, eu gosto muito. E para instalar o VS Code é bem simples, basta acessar o site code.visualstudio.com/download e baixar a versão de acordo com o seu sistema operacional. Eu já baixei minha versão para Linux, executei, basta seguir as instruções do instalador, que são bem simples, e após baixar e instalar, eu vou mostrar para vocês como é que ele fica aqui na nossa máquina. Aqui está o meu VS Code. Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em Arquivos, abrir pastas e escolher em qual pasta nós vamos trabalhar. Aqui eu já estou numa pasta onde tem os meus códigos. Eu vou abrir aqui a pasta que eu já criei, chamada Desenvolvimento Front-End, que é onde nós vamos desenvolver o nosso site. Não tem nada ainda nessa pasta, mas eu posso começar criando novos arquivos. Mas antes disso, eu recomendo que vocês venham aqui na lateral em extensões, porque o VS Code, a grande vantagem dele é que você pode instalar uma série de plugins, que são essas extensões, e vão nos ajudar a desenvolver mais fácil e rápido. Aqui em extensões, eu recomendo que vocês instalem essa extensão, Color Highlight, e essa extensão, HTML CSS Support. Com essas duas, nós já vamos conseguir fazer tudo o que nós precisamos com o auxílio máximo aqui na nossa página pessoal. Em seguida, à medida que nós formos necessitando de novas extensões, eu vou indicando e vocês vão instalando. Gabriel, não sei instalar uma extensão. É só escrever aqui o nome dela, Color Highlight. Aí ele vai buscar a extensão, você vai ver aqui a extensão e pode clicar em instalar. Automaticamente o VS Code gerencia isso para você. Após instalar as extensões, eu venho aqui na pasta que eu estou trabalhando. Essa aqui é a minha pasta de desenvolvimento web, é aqui que eu vou criar o meu código. Então aqui eu venho em novo arquivo. O primeiro arquivo que eu vou criar seria página pessoal.html. Esse seria o primeiro arquivo. Mas antes eu acho importante nós configurarmos o GitHub. Então eu não vou nem criar essa página agora. Criei, mas eu vou excluir, vou fingir que a gente ainda nem começou, e agora nós vamos lá no browser para acessar o GitHub, github.com. Essa é a página do GitHub. Para quem nem sabe o que é GitHub, aconselho fortemente a assistir o vídeo também aqui do canal, que eu vou colocar aqui no card. Eu já adianto que no centro do GitHub existe um sistema de controle de versões chamado Git. O Git vai ser o responsável por tudo relacionado ao GitHub que vai acontecer localmente na nossa máquina. O GitHub está lá na nuvem, o Git está aqui na nossa máquina. Para usar o Git na linha de comando, a gente precisa fazer o download, instalar e configurar no computador. Então percebam que são duas coisas diferentes. Eu tenho o GitHub lá na nuvem e eu tenho o Git que eu vou instalar na minha máquina local.
O Git vocês vão pegar do endereço git-scm.com/downloads. Também existe versão dele para Windows, para Linux e macOS. Importantíssimo que antes da gente começar a trabalhar, vocês instalem o Git. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como vamos trabalhar com ele, mas é importante que vocês instalem. E em seguida é importantíssimo que vocês criem uma conta no GitHub. Você vai clicar aqui em Sign Up. A primeira coisa que ele nos solicita é o e-mail. Eu já tenho o GitHub, vocês podem dar uma olhada. Ele funciona hoje praticamente como uma rede social para desenvolvedores. Eu tenho vários repositórios, alguns públicos, outros privados. Aqui, se vocês entrarem no meu GitHub, vocês vão ver somente os repositórios que eu deixo como públicos, porque eu guardo também alguns projetos de pesquisa aqui que eu deixo como privados. Aí você pode ter seguidores, ele fala das suas contribuições, é bem completo. Vejam que eu tenho em torno de 30 repositórios aqui. Mas não é isso que interessa, vocês ainda nem criaram a conta de vocês. Eu vou criar uma outra conta agora para que vocês vejam como o processo é simples. Eu vou criar uma conta usando o e-mail pgabrielgadelha@gmail.com. Vou clicar em continuar e vou criar uma senha. Meu password está ok, vou clicar em continuar. Vou colocar um nome de usuário. Vou colocar GG Teste, de Gabriel Gadelha Teste. Ele informa que esse nome de usuário está disponível, vou continuar. Ele pergunta se eu desejo receber atualizações sobre produtos via e-mail. Digitar Y para sim ou N para não. Eu vou pedir que não, até porque esse não é o meu GitHub oficial. Em seguida, ele quer só saber se nós somos realmente um ser humano. Então, ele pede para a gente verificar um enigma. Eu vou clicar aqui em verificar. Escolha a galáxia espiral. Isso aqui me parece espiral. Mesma coisa, essa daqui me parece espiral. Eu mostrei que sou um ser humano e agora eu posso criar minha conta. Agora, para concluir, eu preciso mostrar que esse e-mail realmente é meu. Foi enviado um código aqui para o meu e-mail, eu vou acessar o meu e-mail, pegar o código para entrar agora na página do GitHub. Após colocar o código, entrei, ele me pergunta algumas coisas, por exemplo, quantos membros de time estarão trabalhando comigo. Por enquanto eu vou colocar apenas eu. Pergunta se eu sou um estudante ou um professor, continuar. Ele pergunta o que eu estou interessado. Eu estou interessado em colaboração de código, automação e CI/CD, segurança por enquanto não, clientes de aplicativos e comunidade. Nessa minha segunda conta só para testes, eu vou marcar apenas isso e continuar. Aqui ele nos dá algumas opções de conta, eu vou na conta free. E agora sim eu tenho um GitHub. Antes da gente começar a trabalhar, eu vou vir aqui no canto superior direito, Settings. Eu vou escolher Developer Settings. E eu vou criar um Personal Access Token. Quando eu estiver trabalhando com o Git e quiser enviar reposições aqui para o meu repositório remoto, para cá, eu precisaria usar meu nome de usuário e senha. Há um tempo, o Git prefere que nós usemos esse Personal Access Token. Então, eu vou gerar um novo token. Ó. Vou clicar aqui. Vou informar para que serve esse token, teste. Eu vou colocar o meu token para expirar em uma data específica, exatamente hoje. Eu vou definir tudo o que pode ser feito com esse token. Eu vou dar o controle total. Vou marcar tudo. Vai ser possível fazer qualquer coisa com esse token. Por isso que ele vai expirar hoje. Até porque vocês vão ver meu token, então quando esse vídeo estiver publicado ele já estará expirado. Vou gerar o token. Esse aqui é o meu token de acesso. Eu sugiro que vocês copiem esse token e salvem em algum lugar fácil de ser encontrado. Feito isso, vamos configurar o Git aqui na nossa máquina.
Meus queridos e minhas queridas, antes de partirmos para o terminal, gostaria de lembrá-los de curtir esse vídeo, gente. É de graça, não paga nada para curtir. Se você tem algum amigo que se interessa pelo assunto, compartilha, ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, pessoal, também é de graça, não paga nada. Pode se inscrever à vontade. Vamos abrir o terminal agora. É o seguinte, galera, quem quer instalar o Git, se você é usuário de Linux, alguma distribuição baseada no Debian, para instalar o Git localmente é bem simples, é só fazer um sudo apt install git. Após digitar a senha, ele vai fazer a instalação. No meu caso, você vai ver que eu já tenho a versão mais recente do Git, então não tenho nada que ser feito neste momento. Se eu tivesse instalado o Git agora, seria interessante configurar algumas variáveis, como por exemplo o username. Eu poderia colocar git config --global user.name, em seguida o nome de usuário. Eu acabei de criar um usuário, ggtest, o meu Git ele já tinha um outro usuário, eu vou configurar agora o meu Git para o usuário que eu acabei de criar. Para diferenciar os dois usuários que eu tenho na minha máquina, esse usuário eu vou chamar de ggtest. Em seguida, também é interessante configurar o e-mail, git config --global user.email. O e-mail deste usuário é pgabrielgadelha@gmail.com. Feitas essas configurações e após a instalação, você precisa navegar até a pasta que você quer que seja sua pasta de repositórios. Eu já tenho uma pasta de repositórios aqui, só que ela é configurada com meu outro usuário do GitHub. Eu vou configurar essa nova pasta, desenvolvimento front-end, para que ela seja gerenciada pelo meu novo usuário do Git. Para isso, basta fazer o comando git init. Veja que foi inicializado um repositório vazio aqui dentro do desenvolvimento front-end. Agora eu posso ir lá no GitHub e criar um repositório para clonar aqui na minha máquina. Vamos voltar lá para o meu GitHub. Aqui no meu GitHub eu venho em Create Repository. O repositório que eu vou criar vai ser página pessoal. Eu posso descrever o repositório voltado ao desenvolvimento e teste dos aprendizados em HTML, CSS e JavaScript por meio da criação de uma página pessoal. O repositório você pode defini-lo como público ou privado. Vários repositórios eu deixo privado, mas eu aconselho que alguns repositórios, principalmente os de estudo, vocês deixem como públicos para que outras pessoas possam ver o código que você produz, o conteúdo, as linguagens que você domina, e assim o GitHub pode servir como seu portfólio para que você possa conversar durante uma entrevista, por exemplo. Eu gosto também de adicionar um arquivo README para adicionar algumas explicações sobre o projeto, como é que ele pode ser executado e etc. O gitignore ele serve para que nós possamos adicionar alguns arquivos que vão ser ignorados pelo Git. São arquivos que não precisam ir para o repositório, assim a gente economiza espaço. Como o nosso projeto é de HTML, eu não vou adicionar nada aqui, vai ficar o padrão aqui, nenhum template do gitignore. Nós podemos escolher uma licença. Nesse caso eu não vou escolher nenhuma, depois vocês podem estudar e conhecer as licenças. Aqui ele define que minha branch de desenvolvimento padrão é a branch main. É para ela que eu vou enviar os novos códigos que eu vou criar. E eu venho criar repositório. Vejam que o repositório foi criado, página pessoal. Ele me mostra logo o arquivo README, que está escrito o nome do repositório e a descrição que eu adicionei. Agora nós vamos fazer com que o nosso repositório local encontre esse repositório aqui no GitHub. Para isso eu posso vir em Code e eu venho copiar esse endereço aqui. Esse aqui é o endereço do meu repositório. Eu clico em copiar e vou voltar lá para o terminal.
Aqui no terminal, percebam que minha pasta gerenciada pelo Git Desenvolvimento Frontend é uma pasta que está vazia. Se eu colocar aqui o ls, que é o comando para listar os arquivos, está vazia. Gabriel, não sei usar o terminal no Windows. Se eu não me engano, o comando do Windows é dir. Peço perdão, pois não uso Windows desde 2002. Então já faz 20 anos, mas até onde eu me lembro era mais ou menos dir. Hoje eu já ouvi falar que o Windows ele também fornece um terminal estilo Linux. Então talvez o ls funcione aí para você também. Em relação ao desenvolvimento, eu aconselho fortemente o Linux, porque ele tem uma série de ferramentas que facilitam o trabalho do desenvolvedor de software. Quem quer usar o Windows não tem problema, só se acostumar a usar um pouquinho aí o terminal. Aqui também no terminal eu vou clonar esse repositório utilizando o comando git clone e aí eu vou colar o endereço que eu acabei de copiar lá do Git, https://github.com/ggtest/paginapessoal.git. Como o repositório é público, eu consegui clonar sem precisar fazer login, enviar nome de usuário e aquele token que nós criamos. Vejam que agora eu tenho página pessoal aqui na minha máquina. Percebam que eu não tinha nada dentro dessa pasta. O meu comando ls não retornou nada. Agora o meu comando ls retornou uma pasta chamada página pessoal. Se a gente entrar lá em página pessoal, nós vamos encontrar o nosso arquivo readme que nós criamos lá via GitHub. Agora nós criamos, vou mostrar para vocês esse arquivo, é exatamente aquele arquivo que tinha lá, ó, página pessoal, repositório voltado ao desenvolvimento e teste dos aprendizados em HTML, CSS e JavaScript por meio da criação de uma página pessoal. Vejam que nós temos tudo que está no repositório remoto e está também agora na minha página local. Agora nós vamos começar a desenvolver nossa página pessoal na nossa máquina, gerenciar esses arquivos no nosso repositório local e quando nós terminarmos, nós vamos mandar lá para o repositório remoto para poder publicar a nossa página pessoal. Não se preocupem que eu vou mostrar cada um desses passos para vocês. O ponto é que agora a gente vai começar a codificar, portanto vamos voltar para o VS Code. Agora sim, aqui no VS Code, nós temos o nosso arquivo pasta pessoal. Eu vou entrar aqui e aqui no pasta pessoal, eu venho aqui do lado e criar novo arquivo. E o arquivo que eu vou criar, agora sim, será a minha página, vou chamar de página do Gabriel.html. E agora nós vamos começar a codar utilizando todas as tags que nós aprendemos ao longo de todas essas videoaulas, de todas essas partes, concluindo todas as atividades do Free Code Camp. Vamos aplicar tudo aqui e eu vou até mostrar para vocês algumas coisas a mais que não tinham nessas atividades do Free Code Camp. Portanto, fica ligado que na segunda parte desse vídeo nós vamos construir do zero nossa página pessoal. Aos que ficaram até aqui, agradeço muito, te desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.